Nem parece que faz tanto tempo que vivemos de instantes, uma coleção de agoras. Olhando daqui parece que passou, será? A urgência dava sentido àqueles dias. Já não era possível esperar pelos abraços, pelos encontros. O tempo tranquilo nos parecia um experimento de liberdade. E não é que nós estamos aqui, vivos, respirando a plenos pulmões. O ar ainda entra no olho como um mundo, como na boca o beijo, como nas mãos o alcance do gesto. E é ali na fresta dos muros, nos espaços vazios, nas lacunas, que habitam as perguntas. É também na fresta que um feixe de luz alimenta o que espera para nascer. Renascemos, resistimos, estamos mais fortes, podemos ouvir como nunca vozes que ecoam de uma urgência ancestral. É urgente, é a única revolução possível, a escuta. Lutemos juntos para encontrar o ponto de ruptura, a fresta. Diante dela, sem economia de afeto e presença, recobraremos a nossa integridade. Se cada um de nós puder vestir-se de palavra ou corpo, imagem ou música, história ou vida vivida, e encontrar novas hipóteses, teremos feito da fresta um elo, uma rede de pertencimentos, e não deixaremos ninguém para trás. O espaço da cidade será habitado de cultura. Será possível encontrar a força que nos faz lembrar quem somos e o que nos habita. A literatura como um direito. Cada habitante será nosso convidado para reaprender a sonhar. O que compõe o espaço de criação em Rio Preto que nem sequer imaginávamos? Em 2023, a Companhia Apocalíptica apresenta a terceira edição da Fresta, uma jornada literária multilinguagens não competitiva, com uma programação presencial e virtual que revela artistas da cidade e promove o intercâmbio com todo o estado de São Paulo, quiçá com o mundo. São 50 horas de programação, 10 vertentes artísticas, mais de 150 artistas na programação. A cultura é e sempre será um lugar para onde voltar, a Fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. Há muito tempo, lá no continente africano, mais especificamente entre a Nigéria, Benin e Togo, existia um povo, como muitos e outros povos, que tinha o costume de se reunir, igual nós estamos reunidos, eu aqui, você aí na sua casa, para ouvir e contar histórias. Mas eles se reuniam de uma forma diferente. Eles se reuniam embaixo de uma árvore encantada. E o porquê que essa árvore ela era encantada? Porque ela cantava e contava histórias. Mais que cantar e contar histórias, ela ouvia as histórias de seu povo. Principalmente dos mais velhos, os griots, os tradicionalistas da palavra. Eram eles os responsáveis por levar a cultura de seu povo de geração a geração. Era assim. As crianças se reuniam para brincar, os adultos para prosear, as mulheres para tecer, costurar e fazer os seus artesanatos. Mas todo fim de tarde, homens, mulheres, crianças e idosos sentavam embaixo da árvore e compartilhavam boas histórias. Isso se perdurou durante muito tempo. Só que um certo dia, veio um povo mau. Pensa naquele homem mau e multiplica por 10. Não, por 20. Não, por 1000. Ele era muito mau. O chefe desses invasores era o senhorzinho. Ele foi prendendo todos, homens, mulheres, crianças, idosos, e como se não bastasse, levaram tudo, toda a riqueza daquele povo, inclusive aquela enorme árvore, aquela árvore encantada. Todos foram levados para os navios negreiros. A viagem foi muito cansativa, muito tortuosa, era muito sujo, muito apertado e muito frio. Muitos ficaram pelo caminho. Chegando aqui no Brasil, o senhorzinho ordenou aos seus capatazes que prendessem todos. E aquela enorme árvore acabou virando poltronas, cadeiras e mesas. Todos daquele povo foram obrigados a trabalhar forçadamente.
A esperança estava se perdendo. Só que entre aquele povo existia uma mulher, uma negra africana chamada Aide. A Aide, ela tinha uma pele negra escura, bela como a noite. Os olhos brilhavam tanto, eram verdes como duas esmeraldas. Ela percebeu antes daquela árvore ser destruída, que tinha uma pequena semente pelo chão. E ela pegou aquela semente, cavou um buraco e enterrou, bem no meio da fazenda. Algumas semanas depois, aquela enorme árvore cresceu novamente, como num passe de mágica. E a árvore ainda continuava a cantar boas histórias. Bastava um negro passar por aquela árvore que ela cantava. Se ele é um preto bonito. Se ele é um preto bonito. Se for bem pretinho, ele é um preto bonito. Se for bem pretinho, ele é um preto bonito. E era assim. Isso se perdurou durante muito tempo. Sabe o que acontece? Que um certo dia, o senhorzinho ficou muito interessado em Aide. Além de mal, ele era muito mulherengo. Sim, Aide fugia para um lado, fugia para o outro, já não tinha mais aonde se esconder. Até que ela não aguentou. Sentou embaixo da árvore encantada e desatou a chorar. E a árvore, como se quisesse abraçar Aide, começou a cantar. Cantar, como se não houvesse amanhã. Aide era uma negra africana, tinha magia no seu cantar. Tinha os olhos verdeados e sabia como cantar. Senhorzinho ficou encantado com a Aide e quis se casar. Eu lhe disse, Aide, não se case, vá pro quilombo pra se libertar. Aide, pode ir pra cá, mulher, Aide, pode ir pra cá, mulher, Aide, pode ir pra cá, mulher, Aide, pode ir pra cá, mulher. E assim, Aide fez. Parecia que a árvore com um galho apontava o caminho que ela deveria correr. E assim ela fez. Correu durante muito tempo entre o mato. E nunca saiu do caminho que a árvore tinha apontado. Ela caminhou quase um dia inteiro. Um dia inteirinho. Foi muito difícil. Até que ela chegou no quilombo de Camugere. Lá, ela viu Lena, a sua irmã, fazendo aquelas belas bonecas que só seu povo reconhecia. Aquelas bonecas que não tinham costura e nem cola. Aquelas lindas bonecas eram um momento de encontro, de poder desejar tudo o que há de bom para aqueles que estavam presos. Ela abraçou Lena e de imediatamente ela articulou um plano. Ela conversou com Lena e as duas voltaram até a fazenda marcando o caminho com bonecas feitas de pano. Todo irmão que fugia da fazenda, ele conseguiria encontrar o caminho, identificando aquelas lindas bonecas coloridas, feitas com tecidos ornamentais. Sim, durante muito tempo, muitos conseguiram achar o caminho. Só que acontece que, de vez em quando, elas precisavam voltar e renovar aquelas bonecas, pois o tecido ia perdendo a cor. Em um desses dias, Lena decidiu dar uma espiadinha na fazenda. E estava acontecendo algo terrível. O senhorzinho tinha ordenado que queimassem a árvore. Ele tinha visto que os negros conversavam com a árvore. E ele achava aquilo coisa de outro mundo, coisa do capiroto. E os irmãos, os negros, estavam perdendo a sua esperança, estavam perdendo a sua fé. Só que a Aide era muito sagaz, era muito inteligente e muito corajosa. Ela saiu do meio do mato, pegou uma cabaça que ela carregava água e começou a apagar todo aquele fogo. E de repente,
ela se deu conta que aquele galho que havia sobrado de toda aquela árvore, ele ainda cantava, mesmo que de uma forma meio fraquinha. Ele ainda cantava. Eu moro nas matas virgens e ninguém tem pena de mim. Eu moro nas matas virgens e ninguém tem pena de mim. Ai, ai, meu Deus, o que será? Ai, ai, meu Deus. Hoje não será o meu fim. Foi assim que a Aide pensou e a árvore também. A Aide pegou um arame que estava ali perto, envergou aquele galho, pegou a cabaça que ela tinha jogado água, colocou entre o arame e o galho. E ela percebeu que as histórias ainda ecoavam. Ecoavam, 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 ecoavam. E ecoam até hoje nas rodas de capoeira. E foi assim que a Aide descobriu o berimbau. E foi assim também que ela ficou conhecida como a Negra Guerreira, que ajudou a libertar todo o seu povo. E a partir desse dia, a boneca Baiomi ficou conhecida como a boneca do encontro precioso, que ajudou no encontro dos seus irmãos. Era a árvore que cantava, era negro contador, quem contava várias histórias, era o velho seu griot, levando pelo mundo, através do berimbau, os costumes de um povo, herança cultural. E hoje eu trago a vocês, através do berimbau, os costumes de um povo, herança cultural. E hoje eu trago a vocês, através do berimbau, os costumes de nosso povo, herança cultural. Macaquinho do nariz branco, olha a força que ele tem. Juntou todos os macaquinhos pra na lua poder chegar. Construíram uma corda, só não podia desmoronar. O macaquinho ali ficou e a lua lhe presenteou com um presente muito lindo que na terra que ficou. Há muito tempo, e há muito tempo mesmo, gente, lá no continente africano, que viveu uma menina chamada Nzinga. Mas era num tempo tão distante que ainda a terra não era separada do céu. Era num tempo que o continente ele era uma imensa floresta e tinha muitas árvores com muitas frutas. Era num tempo que os animais viviam em plena comunhão com os homens. Era no tempo que os animais falavam. Sim, minha gente, ali vivia Nzinga, no país chamado Guiné-Bissau. Ela vivia num povoado onde a lua não dormia. Sim, a lua ela ficava lá no céu, mas bem próximo da terra, porque os dois não eram separados, que ela ficava ali, bem pertinho do povoado de Nzinga. Quando o sol aparecia, eles dividiam o céu. Quando o sol ia embora, a lua ficava resplandecente. A menina, ela adorava subir no alto da colina e conversar com a lua. E ela tinha o melhor amigo dela, que era o macaquinho do nariz branco. E naqueles momentos que ela conversava com a lua, ela pedia para o macaquinho ficar distante, pois era uma troca de confidências de meninas. Sim, era assim, o macaquinho ele era super entendido e compreendia aquele momento. Porque ele brincava com a menina de diversas outras coisas, eles tinham diversas aventuras.
Assim eles faziam. Só que acontece que num certo dia, a lua foi embora. E tudo ficou escuro. Todos do vilarejo, todos do povoado ficaram desesperados e disseram que era o fim do mundo. A menina ficou muito triste e o povoado, apavorado, só foi se acalmar no dia seguinte, quando o sol apareceu. Sim, quando o sol apareceu foi um alívio. Só que a menina, ela continuava triste, muito triste. E o macaquinho já não sabia mais o que fazer. Ele tentava alegrar ela de diversas formas e ela não ficava feliz, porque ela não tinha amiga lua para conversar. Decidido, ele reuniu todos os macaquinhos de nariz branco do mundo e eles começaram a conversar e pensar em como eles trariam a lua de volta. Eles tentaram conversar com o sol e o sol não sabia de nada. Eles pensaram em mandar um bilhete para a lua, fizeram um aviãozinho e tudo e jogou em nada, minha gente. Vocês aí em casa, como vocês mandariam um recado para a lua? Escreva aqui nos comentários. Ou escreva o que vocês mandariam para a lua se vocês pudessem. Então, eles pensaram de diversas formas. Até que o macaquinho, amigo da menina, amigo da Nzinga, ele teve uma ideia. Ele falou, gente, vamos subir um no ombro do outro. Os maiores fiquem embaixo para não machucar os menores que vão ficar em cima. E os amigos dele concordaram. E eles começaram a subir. Subir um no ombro do outro, um no ombro do outro, um no ombro do outro. E eles conseguiram chegar. Eles tinham combinado que o macaquinho, amigo da menina, da Nzinga, ele ficaria lá na ponta para ele poder conversar com a lua. E quando ele conseguiu agarrar na lua, os macaquinhos começaram a desequilibrar. E caíram, estatelaram no chão. Bom, não foi bem no chão, gente, foi na moita. Então foi mais macia a queda e eles só tiveram uns arranhõezinhos. E o macaquinho lá que estava lá em cima, ele conseguiu ficar preso. Quando a lua viu aquele macaquinho, ela ficou tão feliz que ela puxou ele para perto de si. Ai, macaquinho, eu estou tão feliz, tão feliz. Eu estava com tanta saudade e era por isso que de vez em quando eu aparecia de longe para poder matar a saudade da terra. Ele disse por que ela tinha sumido e ela disse que ela era um ser celestial e o lugar dela era lá no céu, bem distante. Mas que ela estava feliz que ele estava ali e agora ela teria uma companhia. Ele disse que não, ele não podia. Inclusive ele estava ali para falar que sua amiga estava triste. Ele não podia ficar lá, ele era um animal. E como animal ele tinha que ficar na terra. A lua entendeu o recado do macaquinho. E como forma também de alegrá-lo e que ele pudesse alegrar a menina, a Nzinga, ela lhe deu um presente. Ela lhe deu um tambor que tinha um som tão maravilhoso que o macaquinho ficou tão feliz, que ele não parava de tocar. Ela falou, calma, macaquinho, calma. Esse tambor é um presente, mas é também para você me dar um sinal. Eu vou te ajudar a voltar para a terra. Vou te descer uma corda. Quando você tocar o chão, você toca o tambor e eu vou cortar essa corda. O macaquinho disse, entendeu tudo, falou ok. Agradeceu muito mesmo a lua. E ele desceu, que ele estava ansioso para poder apresentar aquele presente para a Nzinga. E lá a lua foi descendo. Só que no meio do caminho, o macaquinho, ele era muito agitado, muito curioso, e ele não aguentou, minha gente. Ele tocou o tambor. E a lua, entendendo que o macaquinho já estava no chão, ela cortou a corda e o macaquinho caiu estatelado no chão. E a queda dele foi um pouquinho mais grave. Ele se machucou um pouco mais. Só que a sorte dele foi que ele caiu bem mais perto, bem pertinho mesmo de Nzinga, que logo pegou ele nos braços, viu aquele instrumento, pegou também e levou para sua mãe, que era a maior curandeira do povoado. A curandeira, a mãe de Nzinga, cuidou do macaquinho de uma forma que ele melhorou assim, ó, rapidamente. E aí ele pegou aquele tambor e apresentou para Nzinga e falou, olha, esse é o presente da lua. É o meu presente para você, para eu também agradecer porque você me cuidou de mim. Nzinga ficou tão feliz que ela pegou aquele tambor e todas as noites ela subia no alto da colina
e tocava. Tocava sua música, tocava com tanta vontade para sua amiga Lua. Aquele som, aquelas batidas, ela ia contagiando todos no povoado. E foi assim que dizem que os tambores chegaram até o continente africano, até os países desse continente, e chegaram até nós também, aqui no Brasil. Se você observar, existem muitas danças e muitas músicas e muitas manifestações culturais que têm o tambor que toca para alegrar os corações de toda a gente. Há muito tempo mesmo, onde nem mesmo tempo sabe ao certo em que tempo aconteceu, existia um jovem chamado Nelson Mandela. Mandela era um jovem viajante que costumava viajar pelos 4 cantos do seu país, a África do Sul. Mandela viajava tanto que ele conheceu muitas pessoas, muitas histórias, muitas palavras. Sim, porque dizem que o nosso corpo ele é constituído de histórias, de palavras. E eu concordo com isso, você não? Pois bem, ele conheceu tantas histórias, tantas paisagens, tantas cidades. Ele amava muito. E foi numa dessas viagens que ele estava caminhando por uma estradinha de terra, sabe? Como essas que a gente vai para o interior, pois ele estava no interior da África do Sul. E ele estava caminhando, só que estava chovendo muito. Muito, ele estava com muito medo, porque a chuva parecia aumentar cada vez mais. Até que ele foi caminhando, e ele percebeu lá longe um vilarejo, e ele ficou mais aliviado. Ele foi caminhando pelo plantio do vilarejo, com todo o cuidado para não maltratar as plantinhas, até que ele chegou no vilarejo, e quando ele adentrou, ele foi recebido com roupas secas, uma bela canja, quentinha que dava água na boca. Deram comida para ele, deram cama, sem ele falar nada. Ele deitou, descansou, pois já estava tarde, e quando ele acordou, ele decidiu que ele ia retribuir esse favor. Você já pensou? Você chegar no lugar e ser recebido assim, sem pedir nada? Pois bem, ele queria agradecer. Então ele acordou cedo e começou a ajudar no plantio, na colheita. Isso se perdurou por muitos dias. Ele ajudava na caça, na pesca. Mas o que ele mais gostava de fazer era de ficar com as crianças, de ensinar as brincadeiras. Tinha uma brincadeira que ele gostava muito, que era uma brincadeira de bastão. Sim, uma brincadeira que era parecido com uma luta de bastão, igual o maculelê que nós temos aqui no Brasil. Mas o que ele mais gostava de fazer ainda com as crianças era sentar embaixo de um baobá, onde todas as crianças já sabiam, quando ele sentava ali naquele baobá, todas paravam para ouvir as suas histórias. As palavras de Mandela saíam de sua boca parecendo borboletas. E as crianças, elas ficavam extasiadas. Era assim, durante muito tempo. Até que um certo dia, de manhã cedinha, Mandela acordou e viu que o sol dava um sorriso. Um belo de um sorriso, como se estivesse dizendo: vá, Mandela, você precisa conhecer outras cidades, outras histórias, outras pessoas. E assim Mandela fez. Só que ele queria deixar um presente ali para as crianças. Então, ele pegou um pilão, pegou a abóbora e colocou dentro, colocou um melado, colocou muitas frutas e começou a fazer um doce. Um doce muito gostoso. Depois que ele terminou, ele pegou aquele pilão que era enorme e colocou embaixo do baobá, que ele costumava se reunir para contar a história para as crianças. E ele se afastou do baobá e deixou o pilão lá. E ele se afastou de uma certa distância e chamaram as crianças: crianças, venham! As crianças vieram correndo, pois acharam que era mais um momento de história. Mas ele disse: não, eu preciso partir. Mas antes, eu deixei um presente para vocês embaixo daquele baobá. Só que só uma criança vai receber.
Então, quando eu disser já, vocês vão correr. Quem chegar primeiro lá no baobá vai ganhar aquele pilão de doces. As crianças olharam para ele, como sem entender, começaram a olhar uma para a outra. Mas tudo bem, aceitaram. Se prepararam para a corrida e quando Mandela disse já, elas deram as mãos e correram juntas, chegaram juntas até o pilão e comeram juntas, desfrutaram juntas daquele doce maravilhoso. Mandela ficou de longe sem entender e foi se aproximando das crianças e disseram: por que vocês correram juntas? Se tivessem corrido separadamente, uma só ganharia todo o pilão de doces e comeria sozinha. E a Bayomi, uma linda menina, olhou para Mandela e disse: Ubuntu, tio. Ubuntu. Como eu poderia ser feliz comendo sozinha o pilão de doces, enquanto meus amigos ficariam tristes sem comer nada? Ubuntu significa generosidade, amorosidade, solidariedade, harmonia, compaixão com o outro. Ubuntu significa sou o que sou pelo que nós somos. Mandela deu um sorriso, olhou para as crianças e entendeu que ele já estava vivendo o Ubuntu desde o momento que ele havia chegado naquele vilarejo e muitos outros vilarejos da África do Sul. Desse dia em diante, Mandela decidiu levar a filosofia Ubuntu para todos os lugares do mundo por onde ele passou. Ubuntu, sim, sou o que sou pelo que nós somos. E é por isso que dizem que eu tenho um pouquinho de Ubuntu. E dessa forma que chegou até mim, está chegando até você aí na sua casa. E cabe a você pregar o Ubuntu e ajudar e ter o espírito generoso, caridoso com os seus parceiros, com as suas parceiras, com seus amigos, com a sua comunidade. Ubuntu é o que desejo para vocês.